Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Isso mesmo, e dessa vez eu quero falar sobre essa questão que acontece com as pessoas, né, que estão passando por certas provações, aflições, contratempos na sua vida, e elas colocam Deus como culpado, né? Então, quando nós assumimos essa postura, o nosso coração ele fica além das pressões, né, que o ser humano ele tem, essa questão acarreta justamente naquele peso, né? A situação ela fica mais difícil quando as pessoas elas não entendem o processo, o porquê que elas estão passando aquela situação, né? O porquê da permissibilidade de Deus. Por que está acontecendo isso com você? Você já se perguntou, não é, qual o propósito de Deus nessa situação da sua vida? Você sabia que Deus não nos dá além das nossas forças? Você sabia que Deus ele faz além daquilo que nós pedimos, pensamos? Enfim, Deus tem coisa grande na sua vida. Talvez você ache que é o fim, mas eu quero dizer para você, quando a gente acha que é o fim, é porque é o início de uma nova história na nossa vida, não é? É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo, tá certo, pessoal? Esses contratempos que muitas pessoas têm essa experiência, eu mesmo já tive muitas, ainda estou tendo e acredito que ainda vou continuar tendo, né? Muitas vezes a gente não entende o propósito, às vezes passam anos e anos para a gente entender. É aquela palavra que Jesus diz assim: o que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois, né? Então isso acontece muito com as pessoas. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, se não for incomodar vocês, para vocês assinarem o canal, pode ser, e também ativar as notificações. Estou sempre aqui trazendo conteúdos de valor, tá bom? Vamos aqui para a palavra. Aqui em Ruth, capítulo 1 e versículo 20, diz o seguinte: porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Observe, essa mulher, ela estava num estado, né, de perda muito grande, né? Tinha perdido seu esposo, tudo indica que foi na guerra na época, e também os seus 2 filhos, Quilom e Maliom, alguma coisa assim. Então ela ficou muito atribulada, né? Ela ficou desesperançada, ela atribuiu a Deus aquela situação, aquela, digamos assim, desgraça, aquela situação terrível, viúva, sem os filhos e com 2 noras, situação muito difícil na sua vida. E ela estava nesse estado. Quantas pessoas, não estão também no estado de Noemi, não é? Amarguradas, insatisfeitas, desequilibradas, não é? Frias até na fé, no seu relacionamento com Deus. Muitas vezes, muitos abandonam até, né, a fé pelo fato de ter acontecido, digamos assim, uma tragédia na sua vida ou na sua família, ou a sua vida de uma forma geral não está indo bem. E as pessoas muitas vezes elas ficam nesse estado, não é? Esse estado de insatisfação, não é? Porque não aceitam. Tem pessoas que só aceitam a vitória. Ela só aceita a vitória, só aceita a glória, só aceita quando tudo está bem na sua vida, quando tudo está maravilha, quando tudo está dando certo, quando as coisas estão fluindo. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas quando vem as perdas, as pessoas, nós, de uma forma geral, nós temos dificuldades de lidar com a perda. Isso é verdade, entende? E muitas pessoas, elas não têm, como se diz, aquela, digamos assim, resiliência, né? Ou seja, ela não está sabendo lidar com aquela situação na sua vida, não é?
Então, essa era a postura de Noemi, sabe? Para ela era o fim de tudo, tinha se acabado tudo, não tinha mais razão de nada na sua vida. Né? Quando as pessoas viram ela, tiveram dó, tiveram pena dela. Disse, não, aquela dali é Noemi. Não, ela era uma mulher próspera, uma mulher rica, uma mulher milionária, uma mulher que tinha, saiu daqui bem, né? E tudo mais, aquela coisa toda. As pessoas olharam assim e nem conheceram o que era ela. Quando ela se aproximou, aí chamaram pelo nome, Noemi. Ela foi e disse, não me chame de Noemi não, me chame de Mara. A palavra Mara significa amarga, entende? Porque ela estava uma pessoa amarga. Quem sabe você hoje, né? Eu vou até me incluir nesse moído. Muitas vezes, pessoal, a gente tem aquela situação na nossa vida, às vezes familiar, às vezes ministerial, às vezes uma amizade, às vezes na vida profissional. E parece que um espírito, um sentimento, entendeu? Ele entra no nosso coração e faz com que você seja amarga, uma esposa amarga, um esposo amargo. Parece que as pessoas amargas, a alegria saiu do coração delas. Elas estão vivendo, sabe, tipo assim, um papel, entende? Elas estão desempenhando um papel que não é para elas desempenhar, porque nós temos que saber nos comportar nesses momentos que muitas vezes a gente passa, sabe? De dificuldade, de problemas, muitas vezes é uma situação financeira, muitas vezes é uma situação, uma situação de doença, às vezes uma situação espiritual, não é? E muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você, assuma uma postura, tenha um posicionamento diferente. Porque eu quero dizer para você, a vitória veio para Noemi e Ruth, não é? E veio assim de uma forma extraordinária. Foi. Deus, Ele muitas vezes marca encontro conosco na tempestade. Deus marca encontro conosco e reescreve uma nova história em meio às aflições que muitas vezes se levantam contra nossas vidas. Muitas vezes uma grande luta, sabe? Deus está nos preparando para um grande ciclo de vitórias. E muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar a vitória, não é? Elas só conseguem enxergar o problema, só conseguem enxergar a perda. E por isso que nós ficamos, pessoal, com aquele coração amargo dentro de nós, sabe? E aonde habita esse sentimento, o Espírito Santo, ele fica triste, sabe? Por quê? Porque nós estamos assumindo essa postura, essa identidade, sabe? Sem contar que o inimigo, ele pega, não é, as situações e começa a trabalhar no juízo, no miolo do caboclo, sabe? Muitas vezes ele diz assim, rapaz, quem eras tu? Veja o teu estado. Ele levanta pessoas, tem pessoas, que estavam bem financeiramente e hoje estão no fundo do poço financeiro. E chega aquelas pessoas, que se chamavam amigos chegados, que 99,9% não chega nem perto de você, parece que você está com uma lepra, quando você está nesse estado, parece que você está com uma lepra, se afastam todos de você, não é? Mas aqueles que chegam é como os amigos de Jó, eles começam a lançar peso, começam a lhe acusar, começam a dizer assim, mas rapaz, será que tu entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que tu não desagradasse a Deus em alguma coisa? Será que tu não pisasse na bola? E fica jogando peso. Os amigos de Jó, só sobrou 3. Mas eu quero dizer para você, naquela história, não é? Incluindo Ruth, que eu vou falar no próximo vídeo,
Ali Ruth se tornou a bisavó de Davi. Imagina uma mulher que perdeu o filho, perdeu o esposo, perdeu tudo, né? Perdeu o esposo, aliás, né? No caso Noemi e Ruth, e agora Deus está trabalhando, sabe? E Deus escolhe uma moabita, uma mulher que não era nem da linhagem de Israel, uma moabita, não é? Descendente de Moabe, e inclui essa mulher, entendeu? Na linhagem de Jesus Cristo. Veja o trabalhar de Deus, como é que Deus age na vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas estão no fundo do poço, e Deus vai lá e tira do fundo do poço e traz a honra, e Deus projeta aquela pessoa para gerações futuras, entende? Aquela pessoa morre, mas o seu nome fica na história, como foi justamente o nome de como foi na vida de Ruth. E quem foi o canal? Noemi. Entendeu o que estou querendo dizer? Foi Noemi, porque Noemi, como se diz, entrou nessa história, não é? Através dos seus filhos. E aí o que acontece? Deus vai e traz uma pessoa de um outro território para ser ali, participar da genealogia do Senhor Jesus. Tá certo, pessoal? Eu quero dizer para você, olhe para mim, preste atenção. Talvez você esteja passando esse momento na sua vida de amargura, amarga, sabe? Passando por esse momento difícil. Talvez todos tenham lhe abandonado e você está com esse sentimento no seu coração, achando que Deus está lhe penalizando. Deus não está lhe penalizando, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está preparando você para coisas grandes, para coisas novas. E abra o seu coração, ao invés de você fechar e ficar questionando a soberania, o poder e a grandiosidade de Deus. Porque saiba de uma coisa, Deus sabe o que faz. Se Deus permitiu, é porque Deus sabe que você vai ter vitória. E Deus nunca nos coloca numa situação difícil para a gente não ter vitória. Deus sempre traz o livramento, a bênção, e tudo contribui, né, na vida daqueles que amam a Deus. Tá bom, pessoal? Só relembrando, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.